Oi, tudo bem? Meu nome é Carlos Henrique, eu sou consultor financeiro há mais de 16 anos e eu ensino você aqui a ganhar mais de 10 mil reais por mês como consultor financeiro. Você não precisa ter experiência nenhuma, não precisa ter formação acadêmica. Você gostou de saber disso? Então segue o meu canal, segue o nosso perfil no Instagram, que eu vou ensinar tudo o que você precisa saber para aprender essa profissão, que em apenas 3 meses você pode estar ganhando dinheiro com ela, tá certo? Pessoal, o que eu vou fazer hoje? Eu vou falar um pouquinho sobre um vídeo que eu gravei até no Instagram essa semana, tá? Sobre alguns pontos normais de se encontrar numa empresa ou num projeto. Seja o tamanho que ela for, tá? Grande, pequena, média, é muito comum de nós encontrarmos situações como essa. Carlos, quais são? Primeira delas é a mistura do dinheiro da empresa com o dinheiro do sócio. Ou seja, a empresa paga uma série de despesas do sócio e o próprio sócio ele não conta aquilo como um prolabore, né, como uma retirada. Então o que acontece? Acaba onerando a empresa, né? O sócio ainda tem aquela retirada, tem o próprio prolabore dele, né? Mas ele não conta que às vezes o condomínio da casa dele, a parcela do carro, ou o pagamento do combustível dele e dos familiares, a parcela do apartamento, N coisas, tá? Que a empresa paga, ele não conta como se fosse prolabore, né? Ele conta o prolabore só aquele dinheiro que efetivamente entra na conta dele para uso do dia a dia dele, enfim, para uso do próprio sócio no que ele bem entender. Só que todas as despesas, todas as contas que são pagas, que teoricamente são dele, parcela de apartamento, parcela do carro e tudo que eu falei agora há pouco, ele não conta como prolabore, né? E aí quando você põe isso numa mesma conta, que seria a prolabore ou a retirada de sócio, fica uma conta excessiva, extremamente alta, né? E aí às vezes até nem o próprio sócio tem essa noção às vezes, né? Porque a empresa está pagando, ele não está vendo, ele não tem todos os meses tendo que pagar aquele boleto, aquela conta, ele não tem muita noção do que a empresa tem que desembolsar para pagar, né? Pode acontecer isso? Pode, se a empresa tiver caixa e não estiver prejudicando o dia a dia, pode ser que isso aconteça e pode ser feito, mas isso tem que ser controlado, né? Todos os meses o sócio ele tem que ver lá o realizado da empresa, o que foi pago, né? Ele tem que entender que aquilo é pró-labore, tá? A empresa tem que ter a conta de pró-labore, de retirada, para ele entender que ele retira, em vez de 5, 10, ele retira 20, né? E não fique jogado aí nas contas da empresa lá como despesa administrativa ou como ativo e etc. Aquisição de ativo, um apartamento, por exemplo, tá? Ou aquisição de um veículo, né? Então, o sócio ele tem que ter essa noção. E a empresa também. Tá? A empresa tem que demonstrar isso com clareza para que ele possa poder, enfim, saber o que está gastando. Isso é uma das questões, tá? Mas só voltando um pouquinho, é muito importante que a empresa tenha isso tabulado de maneira separada. Prolabore, despesas da empresa e assim por diante, tá bem? Por mais que pague as contas, mas tem que ter tabulado, tá? Um outro ponto crucial, muitos empresários ou muitos responsáveis por indústria ou por parte fabril, ou um comércio, uma ótica, uma padaria, etc., eles não têm muita noção de quando tem que se criar um turno novo, de quando tem que se pagar uma hora extra, tá? Eu costumo dizer que turno novo se cria, né, ou se contrata, a mesma coisa se contrata um funcionário, quando você tem a provisão de ter uma provisão não, né? Quando você tem a consciência de que um serviço vai durar muito tempo, tá? O que acontece? Você entra um cliente novo na sua empresa. O que acontece? Aquele cliente ele vai demandar tantas horas a mais de serviço. Esse cliente vai ficar por muito tempo? Sim, legal. A produção atual não consegue suprir a necessidade? Não. Ok, você pode até pensar então em criar um turno novo para isso, tá? Se você não conseguir encaixar dentro dos turnos já, primeiro e segundo turno, etc. Não tem como, vamos ter que criar um novo turno para atender essa expectativa de cliente. Não tem jeito. Tudo bem, você pode criar sim um turno novo. Entrou um pedido novo de um cliente, pode até ser um cliente novo ou um cliente ativo, entrou um pedido novo diferente do comum do mês a mês, do dia a dia. É pontual,
Se é pontual, você pode sim trabalhar com hora extra. Ou então, muitas empresas trabalham com funcionários temporários. Tá? É temporário, é um serviço temporário, é para atender aquela demanda pontual. Tá? Então, entende a diferença? Hora extra, uma questão pontual, temporário é uma questão pontual, turno novo ou contratação de novos funcionários, uma coisa a longo prazo. Tá? Essa é a diferença. Muita gente não está nem aí, às vezes cria turno, faz uma pancada de hora extra. Tá? Se você pode criar um turno novo ou até contratar um pessoal temporário, é muito mais em conta do que você pagar hora extra todo mês, todo mês, todo mês. Tá? Esse é um ponto extremamente importante para que nós possamos organizar as finanças da empresa. É dinheiro jogado fora, tá? É dinheiro que vai pelo ralo e cresce exacerbadamente a conta de pessoal. Quando você vai ver lá, quanto gasta de folha, que a gente fala pessoal na conta contábil. Aí olha lá, tá um número exorbitante. Pô, mas a gente só tem isso aqui de funcionário, a folha é isso, tá, mas você paga um valor enorme aqui de hora extra. Né? Pô, mas por que paga hora extra? Se paga hora extra todos os meses, gente, tem coisa errada. A não ser que seja um cargo em questão pontual que não tem o que ser feito. Mas mesmo assim, olhe com calma. Tá? Mais uma questão importante aqui, né? Mais um item importante. Muitas empresas misturam, tá? O que é benefício, o que é despesa pontual, ou uma despesa de viagem, ou uma despesa comercial, enfim, eu vou explicar um pouquinho. Quando falamos de despesa de viagens, pode ser tanto uma viagem, efetivamente, como pode ser uma visita a um cliente, como pode ser um almoço, enfim, eu acho que deu para entender, né? Então, o funcionário de trabalho interno, ele precisa fazer uma viagem, ele vai gastar, e ele está indo pela empresa, então a empresa tem que cumprir com essa despesa, né? Então, gastou, isso não é despesa pessoal, isso precisa entender, aí precisa discutir internamente. É uma despesa comercial, né? Tem que ter uma conta lá de despesa comercial, entra no comercial, não entra como despesa pessoal, tá? E aí o pessoal começa a misturar o quê? A despesa pessoal, um benefício, como por exemplo um vale-transporte, um vale-refeição, entre N outros benefícios que a empresa tem, ela entra numa mesma conta e aí também quando você olha a despesa pessoal e abre ela lá, benefício, está lá em cima. Não é benefício, é uma despesa comercial talvez, né? Uma despesa administrativa se você foi almoçar com o seu diretor ou com um financeiro de uma outra empresa. O pessoal tem que saber dividir isso, né? E normalmente no dia a dia ninguém divide nada. O pessoal joga na mesma conta, pagou, tá tudo pago, tá tudo certo. Se pagou, tá tudo certo. Tudo bem, né? Só que quando você precisa detalhar a despesa e entender o que está acontecendo, você precisa separar as contas, né? Então é muito mais fácil você fazer isso previamente, de uma maneira correta, para que você todos os meses possa olhar o seu fluxo de caixa realizado, que eu já falei lá atrás também o que é. Vou fazer um outro videozinho aí para falar um pouco mais detalhado o que é o fluxo de caixa realizado. Você olha, abre aquela conta, você não tem dúvidas. O que eu tenho aqui de benefício é isso, o que eu tenho de folha é isso, hora extra, despesas comerciais ou administrativas, etc, que vai estar em outra conta, né? É isso, isso, isso. Então o pessoal precisa se atentar muito, tá? A colocar as contas no lugar certo, para que não haja dificuldades na hora de enxergar aonde que está indo o dinheiro da empresa, tá certo? Gostou de saber disso? Clica aqui, se inscreve no nosso canal no YouTube, segue nossa página no Instagram. Tudo que eu puder ensinar e trazer para vocês, eu vou trazer. Vou trazer muito mais vídeos, vamos postar mais conteúdos todas as semanas. Peço para vocês que cliquem no nosso canal, curta a nossa página, curte o nosso vídeo, siga a nossa página e siga a nossa página no Instagram, tá bem? Meu nome é Carlos Henrique e eu agradeço a atenção nesse vídeo.